No próximo dia 1º de outubro é comemorado o Dia do Idoso. Para marcar a data, vamos falar sobre um tema muito importante: os cuidados que os idosos devem ter para não cair em golpes, especialmente relacionados a empréstimos e contratos que nunca solicitam. André Cunha, advogado do direito do consumidor, participa agora com a gente aqui no quadro A Voz do Consumidor. Bom dia, doutor André. Bom dia, Jorge. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Taberá. Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aqui. Doutor André, quais são os golpes mais comuns que atingem os idosos atualmente, especialmente quando a gente fala no campo financeiro? Jorge, dia 1º de outubro é comemorado, então, o Dia do Idoso, como deixasse claro, e, de certa forma, na quarta-feira é um dia de dar uma atenção especial, né? Não que sejam todos os dias, mas neste dia especial referente, inclusive, golpes, né? O direito do consumidor ao idoso. Então, infelizmente, os idosos têm sido, sim, alvos, né, frequentes de golpes, principalmente relacionados a empréstimos consignados, não solicitados, ligações de falsos atendentes de banco e oferta falsa de revisão de benefício ou aposentadoria. Tá? Também são bem comuns, né, as fraudes via WhatsApp, onde os golpistas se passam por familiares pedindo dinheiro. Então, a vulnerabilidade emocional e, às vezes, a dificuldade com a tecnologia torna os idosos mais suscetíveis e vulneráveis. E por isso tem que ter toda a atenção da gente, né? Muitas vezes para orientar os idosos, né, doutor? Isso mesmo, essa atenção tem que ser, a gente costuma dizer, de baixo para cima. Então, assim, as pessoas, né, filho, neto, para orientar os seus idosos em casa, né, os seus avós, seus pais, seus avós. É muito importante porque nós temos mais conhecimento do que eles referente à tecnologia. Então, e outra, os idosos vêm de um mundo onde a maldade não era tão escancarada como agora, né? E quem fazia maldade pagava por aquilo. Hoje em dia é mais difícil, até pela tecnologia, encontrar quem está fazendo essa maldade. É verdade, né? Sempre atenção acima de tudo que é necessário. O que caracteriza por exemplo, doutor, um empréstimo consignado não solicitado? Como os bancos ou financeiras conseguem realizar esse tipo de prática, hein, doutor? Olha, Jorge, o empréstimo consignado não solicitado, ele acontece quando o valor é depositado na conta do idoso sem que ele tenha solicitado ou assinado qualquer contrato, né? Muitas vezes ele, ainda assim não assinado o contrato, a instituição vai falar que ele assinou falsificando a assinatura dele, ou de uma forma falsificada mesmo, ou de uma forma colando a assinatura dele verdadeira de um documento em cima daquele documento do contrato, tá? Isso é possível porque algumas financeiras se aproveitam das brechas que os sistemas, né, dos sistemas, ou usa os dados pessoais já obtidos de forma irregular. Por exemplo, entra em contato dizendo que vou vender um produto, o consumidor vai lá e faz todo o procedimento, faz a foto vídeo, faz todo o procedimento em si, e aí eu uso aquelas informações para a outra destinação, que seria aí o golpe, né, do empréstimo consignado. Muitas vezes o idoso só percebe quando o desconto começa a aparecer no seu benefício mês a mês, sem explicação. E aí é muito importante entender que no benefício dele, uma vez que ele tirou o extrato diretamente no banco onde ele recebe o benefício dele, não vai constar muitas vezes não, ou dessas associações ou desse empréstimo. Ele vai conseguir ver dentro do aplicativo do Meu INSS. Entra no aplicativo do Meu INSS, coloca a senha ali do gov.br, aí ele vai conseguir ver todo o extrato que está acontecendo com a vida financeira dele, do benefício. O problema é que muitos idosos não sabem disso e muitos sabem e não sabem operar isso, né? Entrar num aplicativo e onde ir, como chegar até esse extrato, né, doutor? Por isso, é importante que a gente leve essas informações. Isso mesmo, tanto levando a informação, e não só o idoso que está nos escutando, mas também os familiares, para protegê-los, né? Com certeza. Quais direitos os idosos têm garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso quando são vítimas desses abusos, doutor?
Olha, Jorge, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Estatuto do Idoso, ele garante a proteção social, a proteção especial ao idoso, né, em caso de fraude e abuso. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele assegura que o direito à informação clara, anulação de contratos assinados sob erro de coação, então, erro ou coação. Então, o próprio Código, o Estatuto do Idoso, ele garante a proteção, mas o Código de Defesa do Consumidor fala que tem que ser a informação clara e anulação de contrato se tiver um erro ou coação contra o idoso, tá? O idoso, de certa forma, já o Estatuto do Idoso, ele considera o crime qualquer ato que exponha o idoso e o risco financeiro ou abuso dele, né? Uhum. Nesses casos, o contrato pode ser cancelado e os valores devolvidos com correção e, muitas vezes, em dobro. E que sinais os idosos e seus familiares devem observar para identificar, por exemplo, que podem estar diante de uma fraude ou de um golpe financeiro? Jorge, inúmeros sinais o idoso, né, o familiar dele, pode acabar verificando. Mas alguns dos sinais mais importantes, né, que costumamos falar muito ao consumidor, é o depósito desconhecido em conta bancária. Ele já sabe ali que é um empréstimo consignado não autorizado ou, de qualquer forma, né, uma fraude. Desconto no benefício sem explicação, no caso das associações, que eles alegam ser associações de idosos ou associações do INSS e acabam descontando do idoso, né? Pressão para assinar o documento todas as vezes, né? Assina agora rapidinho, depois a gente, né, de certa forma, depois a gente encaminha o documento assinado para o senhor. Essa pressão, né, do fornecedor, principalmente quando é telefone também para fazer alguma coisa, compra isso, você vai ganhar oferecendo outro produto, isso é uma pressão psicológica ao consumidor e tem que tomar muito cuidado com isso. E as mensagens com as promessas vantajosas, por exemplo, bilhete premiado, né? Mas como dinheiro fácil ou revisão de aposentadoria. A mudança no comportamento do idoso, como ansiedade, medo sobre... ele acaba tendo, né? Essa mudança de comportamento e como ansiedade e medo de falar sobre o dinheiro. Eu recebi uma proposta, tem uma revisão, é um dinheiro fácil para ele acaba não falando para o familiar, e isso que acaba gerando, então, de certa forma, aquele prejuízo a ele por ele não avisar. Então, o familiar tem que prestar muita atenção nisso. Quando o idoso não consegue identificar, o familiar identificar todos esses pontos, principalmente, né, aí essas mensagens de promessas muito vantajosas, porque o consumidor acaba caindo, né, principalmente o idoso. Exatamente, né? E olha, o golpe do bilhete premiado, né? Por mais que muitas pessoas acham que é difícil cair nesse golpe, é fácil. Muita gente cai, né? E olha só uma notícia importante, doutor André, que acaba de chegar. A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu 5 integrantes de uma organização criminosa especializada nesse chamado golpe do bilhete premiado. Essa operação foi coordenada pela Delegacia de Combate a Estelionatos de Blumenau e faz parte do Departamento de Investigações Criminais. Segundo as investigações, esse grupo atuava em cidades de Santa Catarina, como Blumenau, Florianópolis e Joinville e também do Paraná. É a polícia agindo para tirar esses marginais de circulação e garantir essa segurança, né? Principalmente de idosos, que são as principais vítimas desse tipo de golpe, né, doutor? Isso mesmo, Jorge. Tanto é que muitas vezes esses estelionatários acabam saindo até daqui, né? Não, eles sabem, não são daqui, vêm de fora, porque vem uma fragilidade naquele ponto, né, da cidade. Então, assim, Blumenau foi sempre um ponto muito forte para que os criminosos chegassem na cidade, até porque a do poder aquisitivo, né, dos idosos são mais aposentados, trabalharam a vida toda. Então, e também pelo fato de não haver muita violência lá atrás, né? Blumenau não havia muita violência como tem hoje ainda, mas ainda assim é uma cidade mais calma. Então os criminosos acabam vindo para cá, sabe que é muito facilidade enrolar de certa forma ou, né, induzir o consumidor idoso. Eles acabam vindo tudo para a nossa região para tentar aí aplicar esse golpe. A polícia está de parabéns e tem que continuar assim tirando esses marginais da rua, porque eles vêm causando muito problema, né, para a sociedade. E é uma cidade de uma solidariedade muito grande, que gera uma certa inocência, né? E os marginais acabam se aproveitando disso,
né, doutor? Simulam, né, articulam para que as pessoas acabem acreditando na conversa deles e acabam caindo em golpes. Isso mesmo, e como diz o ditado, quem vê cara não vê coração, É muitas vezes bem são isso. pessoas bem vestidas, vestimenta, falam muito bem e acabam sendo os golpistas, né, que conseguem com mais êxito aí os seus golpes. É, e que bom que a polícia está trabalhando em cima disso. Mas, doutor, o que o idoso ou um familiar deve fazer imediatamente após perceber, por exemplo, um desconto indevido no benefício ou um empréstimo que não foi solicitado, né? E que não foi contratado, mas que acabou aparecendo lá no benefício do idoso? Jorge, a primeira ação é procurar o banco ou a instituição financeira e exigir a suspensão imediatamente daquele desconto. E em seguida, ele vai seguir os passos, né? Registrar uma reclamação no site pode ser tanto da instituição no consumidor.gov.br, notificar o INSS, né, que ele bloqueie qualquer novo empréstimo automaticamente, né, que não foi solicitado ou que não passou pelo crivo do idoso, procurar o PROCON, a Defensoria Pública, para orientações legais, né, o PROCON tem atuado muito, o PROCON de todas as cidades e estado tem atuado muito referente a esse tipo de golpe, e guardar todos os documentos comprovantes que ele tiver. Porque caso não conseguir provar ou não conseguir resolver o problema, ele vai precisar ingressar judicialmente. É, né? E aí, quais são os órgãos que podem orientar e receber denúncias nesses casos? Tanto o consumidor.gov ele pode utilizar, mas o PROCON e a Defensoria Pública, o PROCON seria o melhor órgão para ele ir em primeiro momento para tanto buscar orientações como também ele já fazer a reclamação dele. Muitas vezes tem resolvido o problema pelo PROCON. Quando não tem resolvido pelo PROCON ou a Defensoria Pública, o consumidor o idoso acaba indo contratando um advogado para que ele faça esse pedido judicialmente. É, o senhor sabe que muitas pessoas idosas acabam se afastando da tecnologia por medo justamente disso, né? De acabar cometendo algum erro no celular, ou atendendo alguém que não deveria, ou clicando onde não deveria. Então, tudo isso acaba afastando o idoso da tecnologia. Isso também não é ruim, doutor? Duas formas, Jorge. A tecnologia é boa, principalmente para o idoso, pelo fato de que ele tem um contato mais próximo da família. Né? Geralmente o idoso tem poucas pessoas hoje em casa, porque os filhos casaram, os netos têm as suas vidas corridas, então a tecnologia acaba estreitando, né? Não esse amor físico, mas esse contato, né? Preocupação e zelo e cuidado. Porém, com a tecnologia também, muitos espertos estão utilizando porque os idosos conseguem fazer o pouco, e o pouco pode ser enganável. Por exemplo, manda uma mensagem via WhatsApp, ele clica no link, é um link que até, veja as fotos do nosso último encontro. Ele clica em cima ali, já vai vários vírus para dentro do seu aparelho. Então, ele tem os seus prós e tem os seus contras. Então, é possível acessar a tecnologia favoravelmente, né, e ter cuidados. E aí o senhor teria alguma dica para cuidados no dia a dia? Não só com a tecnologia, lógico, né? Mas também a cuidados com outras situações que possam levar um idoso a cair em um golpe. Jorge, o WhatsApp, sim. O WhatsApp é uma ferramenta muito perigosa ao consumidor. Por quê? O consumidor idoso. Por quê? Porque é um link. Ele recebeu um link, recebeu esse link, ele pode gerar várias formas de o golpista entrar no aparelho. E ali no aparelho, geralmente, o idoso que tem um manejo melhor com a tecnologia, já tem senha, já tem tudo ali, já tem a conta do banco instalada, então isso pode ser uma perca muito grande ao consumidor, como também a tecnologia ajuda, mas ela atrapalha quando aqueles golpistas entram em contato com o idoso dizendo que sequestraram o filho, ou que o idoso ganhou um prêmio e precisa comprar. Agora não é mais cartão telefônico, mas era antigamente, caía muito isso. Uhum. Mas pode, de certa forma, qualquer vantagem que ele queira tirar. Então, a tecnologia precisa
ter um cuidado especial quando a gente fala não só do idoso, nós também, mas o idoso em si pela vulnerabilidade dele. Geralmente ele utiliza o aparelho telefônico com as funções restritas, pelo fato de que ele não conhece muito a tecnologia. E ainda assim, com as funções restritas, eu só uso o WhatsApp, eu só uso o Facebook, ou só uso para ligar e para receber, ainda assim o golpista sabe como chegar naquele idoso e fazer com que ele acabe aí tendo, de certa forma, prejuízo. E o pessoal tem lábia, né? Tem bastante nada, né? Então a gente precisa entender que algumas atitudes elas fazem a diferença, né? E como a pergunta é quais são as atitudes, nunca fornecer dados pessoais, né? Ou bancários por telefone, desconfiar sempre de ofertas vantajosas, também evitar, né? Clicar em links desconhecidos, como no WhatsApp recebido, né? Mesmo que venha de contato confiável, porque muitas vezes é clonado aquele número e eles mandam receber um código, me manda, e o idoso acaba mandando também. Ter que bloquear, né, os empréstimos consignados é muito importante para o INSS não permitir que nenhuma instituição faça lá um empréstimo, se estiver bloqueado lá no INSS tudo certo, e manter sempre a família informada, né? Família, amigos, sempre informado, porque se qualquer problema, qualquer proposta financeira é recebida, a família e o amigo também vai conseguir constatar que pode ser um golpe. Com certeza. André Cunha, advogado do direito do consumidor. Obrigado pela participação hoje e orientações para nossa audiência, doutor André. Jorge, a informação é a melhor arma contra o golpe, né? Os nossos idosos, eles têm direito e deve ser respeitado, tá? É essencial que a família, escutar bem, hein? A família sempre esteja atenta, conversa abertamente sobre dinheiro, sobre financeiro, né? Para eles saberem que eles não estão sozinhos. Nós sabemos que alguns idosos têm aquela vontade de fazer sozinho, a operação sozinha, fazer as coisas sozinho, mas o problema é que, às vezes, ainda assim, na porta do banco, ele pode ser lesado e muitas vezes dentro do próprio banco pode ter lá nos caixas eletrônicos alguém que não seja funcionário do banco ali só para fazer prejuízo aos idosos. Um abraço, ótima semana, doutor. Doutor André Cunha, advogado do consumidor, conversando com a gente.